SBT News está realizando entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E hoje é a vez de quem está tentando a reeleição, o prefeito Ricardo Nunes. Muito obrigada, prefeito. Bem-vindo. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom de poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa cidade. Ótimo. Embora o senhor já seja o chefe do Executivo Municipal, eu vou pedir para o senhor também se apresentar à população, a sua idade, a sua formação e o que o senhor acha que o define. Ok, eu sou casado com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho e da Isabela e agora vovozinho do Ricardinho Neto, de um aninho e pouco, que já vai comigo nos estádios do Palmeiras, fica todo feliz quando o Palmeiras faz gol, Simone. Ah, eu vi o senhor lá domingo. Eu sou empresário, ingressei na política no cargo eletivo em 2012, quando eu me elegi a vereador, mas eu sempre participei, eu me filiei no MDB quando eu tinha 18 anos. Quando eu tirei o meu título, foi o mesmo dia que eu fiz a minha filiação no MDB, na época PMDB. Eu vim de uma família onde o meu pai chegou de Portugal com 14 anos, minha mãe de Minas Gerais. Meu pai e minha mamãe trabalharam bastante, chegaram no nível de classe média alta, então eu estudava na melhor escola da Zona Sul, tinha plano de saúde. Meu pai resolve em um certo momento montar uma empresa no litoral e faliu, não deu certo, a gente volta e aí começa a ter uma transformação nas nossas vidas. Eu vou para a periferia de São Paulo, para o Parque Santo Antônio. Saio da escola particular, vou para a escola pública, saio do convênio de saúde, vou para o serviço de saúde público, saio do carro para usar o transporte. Isso me deu uma bagagem muito grande. Acho que a maior bagagem que eu tenho hoje é de ter vivido essas situações. E na área de empreender. Eu tive um jornal de bairro, que se chamava Jornal Hora de Ação, mas eu montei a minha empresa, ela é uma empresa de tratamento fitossanitário, e ela começou muito pequenininha, numa sala de um amigo meu, um dentista, Dr. Rogério. Eu peguei emprestado dele um pedacinho de 2x2. Naquele cantinho de 2x2, aí eu fui desenvolvendo minha atividade empresarial e minha empresa foi crescendo. Abri em Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, enfim, foi crescendo. Em 2012 fui candidato a vereador. Antes eu passei por várias ações, presidente da Associação Empresarial da Zona Sul, várias entidades socioassistenciais, né? Tive uma participação muito forte na minha comunidade. Me reelegi em 2016, aí o Bruno Covas me chamou para ser o candidato a vice dele em 2020. Nós ganhamos as eleições e, infelizmente, no dia 16 de maio, nós perdemos o Bruno Covas e me coube cuidar dessa cidade no momento mais difícil que ela vivia. Então, eu tive naquele momento que suportar a dor de perder um amigo, um grande irmão, e pegar a cidade para administrar no pico da pandemia. Não foi 2020, foi 2021. Isso. Ok, então vamos começar a falar da cidade. E eu não posso deixar de começar essa entrevista com um assunto que é o assunto da semana na cidade de São Paulo, a denúncia feita pelo Ministério Público do uso de empresas de transporte para lavar dinheiro do PCC. A Controladoria Geral do Município vinha investigando, né, que é um órgão ligado à Prefeitura, já vinha investigando denúncias envolvendo empresas. E eu queria saber do senhor, como chefe do Executivo, o que o senhor já tinha de informação sobre essa investigação que vinha sendo feita pela própria Prefeitura envolvendo empresas que atendem a cidade de São Paulo. É muito importante, inclusive, a gente poder ressaltar que foi a própria Prefeitura quem pediu ao Ministério Público as investigações. Já lá no ano passado, eu solicitei que a Procuradora-Geral do município, a doutora Marina Magro, e o Controlador-Geral do município, doutor Daniel Falcão, fossem até o Ministério Público, colocasse a nossa preocupação, levasse e colocasse à disposição todas as informações. Naquela oportunidade foram atendidos justamente pelo Dr. Lincoln, que é o promotor hoje que preside o caso agora, que é muito bem feito pelo Ministério Público. Então, a Controladoria é um órgão da Prefeitura que cuida dessas questões da gestão, de combate à corrupção. A gente já vinha fazendo as investigações. Agora tem uma coisa importante, que esse nível de poder identificar se a pessoa que participa da empresa, né, ela tem algum envolvimento com organização criminosa, isso somente a Polícia Civil e o Ministério Público têm condições de fazer. Por quê? Porque é eles que podem quebrar sigilo fiscal, quebrar sigilo telefônico, verificar patrimônio. A Prefeitura não dispõe de ferramentas para isso. Por isso que a gente apoia e agradece e parabeniza o trabalho do Ministério Público. Mas se a Controladoria foi quem pediu ao Ministério Público a investigação, não houve uma troca de informações durante esse período? O senhor, durante esses 2 anos de investigação, o prefeito não teve
nenhuma informação de que a suspeita, pelo menos, de que essas empresas que atendem os ônibus em São Paulo poderiam estar envolvidas com o PCC? Sim, indícios existem há décadas. Exato. Comentários de que a organização criminosa participa de empresas de ônibus existem há décadas. De concreto, uma condenação que faça com que a administração mude o seu contrato, que lhe dê respaldo jurídico para alguma mudança, efetivamente a gente não tem, espero que agora tenha, tanto é que está tendo esse grande trabalho do Ministério Público. Agora, já no ano passado, houve uma ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo em empresas de ônibus. Houve apreensão, até foi uma coisa muito complexa, porque eles prenderam alguns ônibus, e eu pedindo, não, os ônibus não, deixa os ônibus, né, porque os ônibus atrapalham a população. Inclusive agora nessa operação... Mas continua rendendo para eles, né? Não, mas o importante que a gente tem que ver é o atendimento da população. É essa visão de atender a população. Essas duas empresas, elas empregam mais de 4.500 funcionários e atendem mais de 700 mil passageiros por dia. Então, a minha preocupação principal, né, é manter o transporte coletivo funcionando. E, paralelo a isso, de que a gente possa ter a contribuição do Ministério Público para, se houver realmente, porque até agora são investigações, só para a gente poder ter o cuidado, né, na nossa fala. O que existe são suspeitas e uma investigação. Se houver a comprovação, que a gente possa ser comunicado para que eu possa tomar as atitudes. A gente é o maior interessado nas investigações do Ministério Público. O maior interessado é a Prefeitura de São Paulo, para que, se houver, eventualmente, realmente se confirme alguma participação de alguém com crime organizado, que a gente possa afastar, rescindir contrato, porque o que tem de operação das empresas está funcionando. Existe um contrato para fornecimento dos ônibus, os ônibus saem, tem os funcionários, tem toda a estrutura para atender a população. Então, é muito importante esse trabalho do Ministério Público. Ninguém mais do que eu estou torcendo para que ele seja concluído o quanto antes e para que a Justiça determine, porque realmente é muitos anos essa história. Agora, de concreto, eu acho que agora vai chegar. Mas olha, há 2 anos, pelo menos, o DENARC, né, Departamento de Narcóticos, já tinha feito uma denúncia numa coletiva de imprensa, afirmando que quem comandava ali a UpBus, que é uma das empresas agora denunciadas, eram 5 chefes da facção criminosa. Ou seja, não era como o senhor disse, a polícia tem o poder de investigar. Então, com base nessa informação, já não foi possível a própria investigação da Prefeitura avançar nesse sentido? Porque tinha uma informação concreta da polícia. Tinha a informação sobre uma suspeita. Sim. Né? A suspeita, a pessoa pode se defender, como todos nós temos o direito à ampla defesa, e a pessoa pode se demonstrar que havia ali um equívoco e que ela é inocente. Como pode acontecer ao contrário, que ela seja realmente comprovado e ela tenha a prova. Claro. Realmente, aquilo que eu falei, são décadas que existe isso. Né? Então, eu espero, né, e parabenizo o Ministério Público, que agora, de uma vez por todas, possa, com essa grande investigação liderada pelo Dr. Lincoln, a gente chegue a concluir se existe realmente ou se vai continuar, né, como sempre teve, os indícios, as suspeitas. Eu não posso atuar como suspeito, eu não posso romper um contrato baseado em suspeita, porque as pessoas estão lá em processo de defesa, né, da sua defesa. Mas eu tenho esperança, expectativa que dessa vez eles vão com essa grande operação, confio muito no Ministério Público e na Justiça, a gente poder, de uma vez por todas, resolver essa situação e, se houver o envolvimento, a gente poder fazer uma mudança de contrato, nova licitação, enfim, tomar as ações necessárias. Fontes do Ministério Público informaram ao SBT que existe envolvimento de agentes públicos, de políticos locais. Essa informação é surpreendente para o senhor? Não é surpreendente. O que a gente precisa é ter muita cautela, né? Por exemplo, você falou da UpBus. Eu fui pessoalmente na empresa Transvolf, desculpe. Sim. Transvolf e depois na UpBus. Peguei o meu pessoal que eu fiz, que eu designei para fazer a intervenção. Perguntei a eles, como é que está a empresa? Todo mundo registrado, os ônibus estão lá, os pagamentos são feitos antecipadamente, pagam as férias antecipadas. Do ponto de vista de administração, que é o que compete à Prefeitura de São Paulo, está correto. Mas não dá para fechar os olhos para outra parte. Eu sei de que forma nenhuma, né? jamais fecharemos os olhos, né? A gente precisa, inclusive, e é isso que eu tenho feito, pedindo para que o Ministério Público acelere as investigações, dando as informações que eles precisarem, toda a nossa equipe à disposição do Ministério Público, fechar os olhos jamais. Nós jamais vamos aceitar que um serviço público, mesmo que ele esteja sendo bem realizado, tenha o envolvimento de alguém do crime organizado. Agora, o que tem hoje, né, a gente precisa ter muita transparência nisso, o que tem hoje é uma suspeita, não existe uma condenação.
Você falou do DENARC. Quanto tempo faz isso? 2 anos. Teve alguma condenação? Então, é isso que a gente precisa ter e até aproveitar aqui esse nosso bate-papo para poder as pessoas entenderem que a celeridade desse processo é fundamental, que a gente possa realmente ter a condenação se realmente eles são culpados, envolvidos, e aí a gente poder afastar e tirar da empresa ou contratar outra empresa. Né? Não existe ninguém mais interessado no esclarecimento disso do que a Prefeitura, em especial o Prefeito de São Paulo. Vou fazer a última pergunta desse tema, mas aproveitando que o senhor citou a Transwolf, o pessoal fez um pedido ao Ministério Público para esclarecer o contrato da Transwolf com a Prefeitura no que diz respeito ao transporte aquático. Esse contrato, que aliás não está podendo ser executado nesse momento, porque o serviço está suspenso, mas por uma outra questão, né, uma questão ambiental, não houve licitação para que a Transwolf passasse para cuidar desse transporte aquático na Billings? O pessoal que você está citando é o pessoal da oposição, é quem vai disputar comigo a eleição. Nós temos zona eleitoral, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com relação ao uso, né, não, mas é legítimo saber se houve licitação ou não, né? Não, sim, isso sim. Acho que tem interesse de todos. Lógico. É que, na verdade, as pessoas sabem, ali a licitação do transporte público ocorreu em 2019, foram 32 empresas em 32 lotes. Uhum. Aquele lote, onde está a região geográfica, o perímetro da represa Billings, é onde vai funcionar o transporte de avião, é justamente o perímetro de atuação da empresa Transwolf. Se fosse a empresa Sambaíba, se fosse a empresa Bola Branca, se fosse a empresa Gatusa... De outra área? É porque ela está dentro daquele território que ela já tem a concessão. Se eu colocasse um ônibus aqui na região, por exemplo, do centro, de Perus, onde é Santa Brígida, eu vou aumentar uma linha em algum... Né, aqui não tem represa. Seria a Santa Brígida que pegaria, porque é esse o sistema, o formato do transporte. Foi feita a licitação por regiões, cada empresa atua naquela região, então não existe nenhuma irregularidade, existe somente uma infeliz coincidência de que justamente a empresa que faz aquela região está colocada ali. Aproveitando que dessas informações, esse rapaz que vai concorrer comigo, nesse dissimulado que mente muito do seu Boulos... O senhor se refere ao candidato do PSOL? Ele fez vídeos falando, olha, a prefeitura mandou dinheiro para a empresa envolvida com o PCC. A prefeitura não envia dinheiro para a empresa envolvida com o PCC, a prefeitura remunera o serviço que a empresa presta para a população. Quando ele faz o transporte, a partir de um contrato, eu tenho que remunerar. Não existe nenhuma situação. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse momento de pessoas que agem de má fé, né? São pessoas irresponsáveis, para a gente poder ver que é um cenário de ano de eleição e a gente poder fazer as ações necessárias, como deve ser, apoiar o Ministério Público, desejar que se esclareça tudo, mas não tomar cuidado com um pouco do uso dessas questões para a questão eleitoral. Perfeito. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de outras questões. Uma pesquisa recente do Datafolha indica que uma das grandes insatisfações da população paulistana tem relação com a zeladoria da capital paulista. E nesse momento, principalmente a questão dos buracos nas ruas. E nesse momento a gente vê uma São Paulo repleta de obras, né, de consertos de ruas, de vias justamente onde tem esses buracos e outros consertos que a gente tem visto na cidade. O que, de certa forma, também tem causado um caos no trânsito. Eu pergunto ao senhor, parece que está tudo concentrado agora. Não tinha orçamento para poder ter feito isso ao longo da sua gestão, para que não ficasse essa sensação de que tudo foi deixado para o final? Lá atrás não tinha orçamento. Não. Nós assumimos a prefeitura em 2021, a gente teve, e fizemos corretamente, de colocar bastante energia na questão do combate à pandemia da Covid-19. A cidade de São Paulo não teve ninguém que ficou sem enfermaria, ninguém ficou sem UTI, ninguém ficou sem oxigênio. Nós nos tornamos a capital mundial da vacina, foi a capital que mais vacinou no mundo. Verdade. Então, acho que a gente deu um exemplo para o Brasil e para o mundo. Agora, a gente tinha uma questão assim de caixa. Para ter uma ideia, esse ano, 2024, nós teremos 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bilhões de investimento. Ano retrasado, 8,5 bilhões de investimento. Para ter um comparativo, qual foi o maior investimento fora esses anos? 2020, de 4,1 bilhões. E por que a gente chegou nessa capacidade de investimento? O prefeito Bruno Covas já vinha fazendo um trabalho, a gente deu continuidade e a cidade chegou no patamar importante de capacidade de investimento. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação nesse quesito de AAA, 3As, alto nível de investimento,
baixo nível de endividamento. E o que a gente teve que fazer? Fiz a reforma da Previdência, a negociação, na época era o presidente Bolsonaro, com a dívida do governo, com o governo federal, nós devíamos 25 bilhões, nós resolvemos essa situação. Eu pagava 280 milhões por mês, resolvi essa dívida. Acabei com o LURB, que era a empresa que cuidava da coleta de lixo. Uma vez que o serviço é concessionado, eu passei para uma agência enxuta, acabei com o LURB, mandei todo mundo embora. Ou seja, muitas ações, inclusive a questão de atrair para cá empresas. Só para a gente ter uma ideia, eu queria ser curto na resposta, mas é tão complexa. Uhum. Para a gente ter uma ideia, de 2021, do início da nossa gestão até agora, dezembro de 2023, 47 mil empresas que já existiam, estavam em outros estados e municípios, vieram para São Paulo. Abriram novas 367 mil empresas. Isso fez com que, mesmo quando eu reduzi vários impostos, eu atraí muitas empresas, gerou emprego e renda, capacidade de arrecadação, sem aumentar imposto, né? E além dos eventos que a gente identificou na cidade, são muitos eventos. E hoje nós estamos com o maior programa de recap da história da cidade, o maior programa habitacional, o maior programa de abertura de equipamentos de saúde. Eu acabei de vir agora de um evento importantíssimo. Dei início na obra da UPA Anhanguera e também da UBS do Jardim Rosinha e do Recanto dos Humildes, além de ter inaugurado o 19º Descomplica na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 1.800 obras acontecendo simultaneamente. Então é um processo que a gente conseguiu elevar a cidade para a sua capacidade de investimento, que dá um transtorno, eu sei, mas vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. O senhor mencionou o programa habitacional. O que o senhor pode falar sobre isso? Porque esse é um problema também clássico na cidade de São Paulo, senão a gente não veria tanta gente vivendo em situação de rua ou indignamente. O que o senhor tem a apresentar com relação a isso? Para os nossos telespectadores poderem ter assim, uma entrevista aqui bastante didática, de compreensão, eu queria fazer só um comparativo. Gestão de 2013 a 2016, quantos imóveis foram entregues? 5.500. 13 a 16. 13 a 16. Não vou nem falar o partido, só para poder ter um comparativo. Não preciso nem dizer que foi o PT, né? Mas só para fazer um comparativo. Já dizendo. Eu já entreguei mais de 10 mil chaves. Nós estamos com quase 20 mil unidades em construção. A gente vai chegar até o final do ano, entre entregues, em obras e programados para início de obras, mais de 100 mil unidades habitacionais. E em todas as áreas. Nós estamos fazendo o maior programa habitacional. Ontem, por exemplo, eu fiz uma agenda de visitar um dos empreendimentos do Pode Entrar em Entidades. Foram convênios que a Prefeitura de São Paulo fez com as entidades de moradia sérias, aquelas que não invadem, aquelas que são sérias, que realmente têm a luta habitacional e que buscam um resultado. E nessa unidade que eu fui visitar, ali do lado da Folha de São Paulo, entre a Folha de São Paulo e o parque ali do centro, como é que chama aquele parque, meu Deus do céu? Eu inaugurei ontem, inclusive, Princesa Isabel, Parque Princesa Isabel. Ali estão sendo construídos 131 apartamentos, nesse modelo. As pessoas que são da entidade, elas vão pagar quanto? Até 15% da sua renda familiar. E é destinado somente para as pessoas de baixa renda, quem ganha até 3 salários mínimos, é o HIS1. Olha o quanto de avanço que a gente está tendo real, né, para poder fazer com que as pessoas tenham o sonho da sua casa própria realizado. O senhor falou do centro da cidade, então vamos falar de Cracolândia, porque entra prefeito, sai prefeito e a questão da Cracolândia não se resolve. Até, se a gente pensar bem, ela se amplia. Recentemente nós fizemos uma série de reportagens aqui no SBT mostrando, por exemplo, como os usuários que catam o lixo reciclável, além de alimentar o tráfico, eles também alimentam uma máfia de empresas ali que compram esse lixo e, de certa forma, fazendo um trabalho que talvez a própria prefeitura deveria fazer de recolher esse lixo reciclável. O senhor vai resolver o problema da Cracolândia caso o senhor seja reeleito? Nós estamos no processo de solução. Eu e o governador Tarcísio, nós colocamos como uma meta fazer esse enfrentamento. Pra gente Como? Como? Primeiro, oferecer para eles o tratamento médico. Os nossos agentes de saúde e assistência fazendo abordagem e oferecendo o tratamento. Hoje nós temos mais de 2.500 pessoas em tratamento, ou nos CAPs, ou nos CIATs, ou nas comunidades terapêuticas, ou nos centros de tratamento prolongado. Por uma coincidência, ontem eu inaugurei um centro de tratamento, o 16º da cidade, que é o da porta de saída.
onde as pessoas passam por algum desses equipamentos e quando ele está pronto para poder ter um atendimento diferenciado de se preparar para conseguir um emprego, né, ele possa ter essa oportunidade. É importante as pessoas entenderem o seguinte, Cracolândia é um problema de 30 anos. 30 anos existe a Cracolândia. Entre 2013 e 2016, se você colocar no Google Cracolândia 2015, por exemplo, você vai ver que lá tinham 4.000 usuários. Aquelas tendas, aquelas lonas terríveis com o tráfico de drogas. Hoje tem em torno de 1.000, menos de 1.000. E continua tendo tráfico. Continua tendo, mas você sai de 4.000 para menos de 1.000. Agora, a gente está no processo intenso de prisão de traficante. Ontem eu inaugurei o Parque Princesa Isabel, aonde, se você visse as imagens de 2, 3, 4 anos atrás, né, era uma coisa terrível, aquele monte de lona e as pessoas fazendo ali o tráfico de drogas. E eu entreguei ontem, ficou lindo, uma coisa maravilhosa, as crianças brincando. Agora, é um processo contínuo, mas nós estamos enfrentando. Era a prefeitura de João Dória e Bruno Covas. Sim, por isso eu falei, a gente tinha 4, aí foi caindo para 3,5, para 3, para 2. É um processo que veio sendo desencadeado. Eu dei continuidade naquilo que o Bruno Covas vinha realizando, hoje tem em torno de 1.000. E tem uma coisa importante, que é a transparência das ações da prefeitura com vocês da imprensa e com a sociedade. Eu criei um site onde todos os dias eu publico a contagem das pessoas que estão lá. Que todos site os é? dias. Por favor, passa porque é eu vou passar, importante para as pessoas. Talvez eu vou te dar o link, você possa Pra gente colocar aqui aqui embaixo. no GC. Todos os dias tem a contagem. Em que ruas estão, quantas pessoas, todos os dias tem prisão de traficante. A gente ampliou muito as ações da Guarda Civil Metropolitana, da Operação Delegada com a Polícia Militar, da Polícia Civil. E hoje, se aquelas pessoas quiserem aceitarem o tratamento, nós vamos dar para eles condições de tratamento para todos. Tem uma coisa só para a gente poder entender desse contexto. Então, eram 4.000 lá na época do PT, hoje tem em torno de 1.000. Não, na época do PT, 4.000, o senhor estava se referindo à época do João Dória. 2015. 2015. 2015 ainda era PT. Sim. Aí, hoje, uma pesquisa da Unifesp, para a gente poder compartilhar uma informação aqui bastante fazer isenta. Comparações. O que a pesquisa da Unifesp nos traz hoje? Que essas pessoas que estão lá, olha que interessante, 39% estão há mais de 10 anos e 57% há mais de 5 anos. Pesquisa da Unifesp. Se quiser, eu ponho o link aqui também para você acessar. Quando você foi tratando, agora, esses que ficaram, aqueles que têm maior resistência de aceitar o tratamento. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar combatendo o tráfico, prendendo o traficante e oferecendo para eles o tratamento, de uma forma contínua. Hoje, eu lhe garanto que a situação é muito melhor do que a gente tinha há pouco tempo atrás e a cada mês a gente vai tendo a situação melhorada, porque os trabalhos continuam de forma firme, contínua, com muita dedicação, muito investimento. Nós estamos gastando uma fortuna com isso, mas é uma questão importante para a cidade de São Paulo se livrar da Cracolândia e a gente vai continuar até chegar ao ponto de encerrar com esse processo. Prefeito, o senhor é bolsonarista? Eu sou ricardista, eu sou MDBista, né? Agradeço muito o presidente Bolsonaro, acabei de lhe contar aqui, quando o presidente Bolsonaro estava no exercício, toda vez que a Prefeitura de São Paulo precisou, ele foi sempre muito atencioso. Essa questão da dívida foi com ele que eu negociei. Eu estive com ele em julho de 2021, fiz uma proposta do encerramento da dívida através de uma ação judicial que era de 1954, por conta da Revolução Constitucional de 32, que Getúlio bombardeou onde era o Campo de Marte, tomou aquela área nossa. E eu falei, presidente Bolsonaro, isso aqui tem décadas, vamos resolver esse negócio? Vocês ficam com isso e a gente encerra a ação judicial e elimina a dívida? Mas isso o tornou um aliado dele, em definitivo? Não digo um aliado, me tornou uma pessoa que reconhece uma ação que ele fez para a cidade. Ele vai me apoiar, é muito importante. Trabalhei bastante para poder ter esse apoio do presidente Bolsonaro. Isso já está certo. O senhor é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo. Isso é categórico já. Eu não vi da boca dele ainda dizer isso, mas todos que estão ao redor dele têm me falado, eu tenho acompanhado. Eu creio que isso vai acontecer, até porque a candidatura do Ricardo Salles, né, que é um grande deputado, o PL não será candidato pelo PL, portanto, naturalmente, passa a me apoiar. Eu desejo muito, é muito importante ter a união do centro, que é meu campo, né, com a direita, para a gente poder vencer a extrema esquerda, ainda mais quando é um candidato tão agressivo, que invade, que quebra.
Quem é o vice dos seus sonhos? É alguém que conheça muito a cidade, que seja apaixonado por essa cidade como eu e que possa ter uma capacidade de unir essa grande frente ampla que nós constituímos. E quem o senhor vislumbra hoje? Ah, tem vários nomes. Olha, o Aldo Rebelo é um bom nome. Mas o Aldo deputado Rebelo é um Tomé. ex-comunista. Como é que vai combinar aí com os bolsonaristas? O Aldo Rebelo foi presidente da Câmara Municipal, Sim. foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro, é uma E pessoa foi do Partido Comunista. de um trânsito maravilhoso, é um cara muito preparado. Conversar com o Aldo, a gente sai melhor, né? Toda a conversa que a gente tem, porque ele compartilha muita informação, ele é uma pessoa muito bacana. O deputado Tomé, tem a vereadora Sonaira, a gente tem a delegada Raquel Galinatti, tem o Coronel Melo, tem vários. Eu fico feliz que tem muitos nomes que querem ser meu vice. Porque o meu caso de escolha de vice é diferente do meu concorrente, que de uma forma muito democrática, uma única pessoa falou assim, o vice vai ser essa, ponto. Bem democrático, né? No meu caso, não. Eu preciso construir essa unidade, conversar com todo mundo, ter um nome de consenso, né? Ter um nome que me agrade, obviamente, esse é o primeiro passo. Vai conviver comigo se eu for eleito durante 4 anos. Né? Pois é, e o senhor é a prova de que é muito importante escolher vice, né? Exatamente. Porque vices herdam também Vices herdam. cadeiras, né? Numa situação o próprio como Bruno essa. era vice, herdou. Exato. O Kassab havia sido vice, herdou. Temer era vice. Temer era vice. Então, a gente precisa realmente ter um nome bom e que seja de consenso, que eu sei que na hora certa vai... Sabe qual que é o prazo para decidir o vice? Qual é? É lá na convenção, que vai acontecer no final de julho. Estão antecipando muito esse assunto. É que está perto, né? Agora, entre as possibilidades, Milton Leite, que é um aliado seu de primeira hora, é um bom nome, porque a União Brasil é importante para o senhor, né, essa aproximação. Só que aí, se ele vier a ser seu vice, eles têm que abrir mão de uma candidatura própria. O Kim Kataguiri, deputado, esteve aqui e disse que ele quer ser o candidato à prefeitura. Como é que se resolve isso? União Brasil me falou que eles vão fazer uma espécie de um plebiscito para definir se vai ter a candidatura do Kim ou se vai me apoiar. Me parece que hoje a mais forte está para me apoiar, né, com todo respeito ao Kim, o grande deputado. União realmente fez indicação do Milton Leite. Se for o Milton Leite que tem esse consenso, eu acho um bom nome, tem me ajudado muito. Todos os projetos que eu mando para a Câmara, eu tenho conseguido aprovar, né, pelo presidente, pelos vereadores. A gente conseguiu fazer muita coisa, porque a Câmara aprovou bastante rápido os projetos. Tem o PP, que indicou o delegado Olim. Eu vou ter um trabalho danado para poder consolidar tudo isso e ter um nome de consenso. O senhor não citou aí justamente o PSDB, que era na formação da chapa que foi eleita, que era o senhor e era o PSDB. Sim. Os tucanos já decidiram que, pelo menos até agora, né, que não vão apoiar a sua reeleição. E eu tenho ouvido análises dando conta de que, na verdade, essa é uma decisão que foi pautada pelo senhor quando o senhor começa a se aproximar de Jair Bolsonaro. Então, entre os tucanos e Bolsonaro, com quem o senhor fica? Não existe essa possibilidade de escolha, né? É uma coisa que está totalmente fora do contexto. O que tem é o seguinte, o governo hoje, ele é predominantemente PSDB. Toda equipe que o Bruno Covas e eu nós montamos, ela praticamente se mantém. Se você pegar hoje, por exemplo, o secretário da Saúde é ligado ao PSDB, o secretário da Educação é PSDB, secretário de Justiça é do PSDB, secretário do Trabalho é do PSDB, secretário de Ciência Social é do PSDB. Alguns saíram, né? Depois. Não, estou falando todos dos que estão hoje, é. sim, mas o senhor já teve outros que saíram, né? Por que exemplo, eram tucanos. Casa Civil, era o Trípoli, saiu para ser candidato, entrou o Fabrício Cobra, que é PSDB, né? Trabalho, saiu a Aline Cardoso, que era do PSDB, entrou a doutora Eunice, que é do PSDB. Então, o governo hoje, predominantemente, é do PSDB. Como é que alguém vai querer disputar contra um governo dele? Não tem sentido. Tanto é que o PSDB, Raiz, os movimentos aqui, fizeram vários encontros de apoio a mim. Você pega a fala do Tomás Covas, domingo passado foi o lançamento do livro, né? Aí saiu e a Regina, minha esposa, a Regina chorando, e eu falei, por que você está chorando, né? Tanta emoção. A dedicatória dele para a Regina. Do Tomás, filho do Bruno Covas. Né? Agradeço por tudo, você é minha segunda mãe. Então, essas coisas, sabe, de carinho, de respeito, né, de eu ter honrado a memória do Bruno, acho que isso é que vale. Agora, se tem uma pessoa ou outra que está no PSDB para poder querer fazer algum jogo comigo, eu não vou entrar nessa. Agora, o PSDB, eu tenho falado com o Aécio Neves, tenho falado com o Marconi Perillo, tenho falado com o Duarte, que é o
presidente da federação. Quem vai definir a federação? O PSDB vai vir com a gente, né? A gente vai superar esses alguns que queiram ficar pondo algum entrave. E tem aqueles que eu acabei tendo que mandar embora. Eu mandei embora, aí vai ser contra mim, né? E se eu mandei embora porque tem motivo, né? Sim, o senhor, essa questão de honrar, né, a memória do Bruno Covas, na campanha o Bruno prometeu 40 quilômetros de corredores de ônibus. Pergunto ao senhor, quanto o senhor fez? A gente está com um plano de metas bem avançado, né? O plano de metas ele tem que sempre ter adequação. Você quer ver uma coisa importante? Faixa azul, não tinha no plano de metas. Quando eu fiz o primeiro faixa azul na 23 de maio e o resultado foi sensacional, aí eu coloquei como meta 200 quilômetros. Já fiz 80, falta 120, que eu vou fazer até o final do ano. Então, o plano de metas, você tem que entender que ele tem que atender a necessidade da população. Se você tem algo inovador, que é importante, que você precisa realizar, por exemplo, os armazéns solidários. Não estava no plano de metas. A gente, depois da pandemia, viveu uma necessidade muito grande de tratar bem a questão da segurança alimentar. O que é o armazém solidário? É um projeto onde as pessoas do Cade Único vão lá e compram o produto pelo preço de custo, com 30%, 40%, 50% de desconto. Por exemplo, a gente não tinha a questão do cozinha-escola. Hoje eu tenho 80 entidades que fornecem 400 refeições cada uma, porque foi necessário fazer as adequações, porque a gente identificou de que era preciso trazer para a população. Eu não podia ficar preso, eu tenho que ter o plano de metas como o meu horizonte, mas quando eu tenho necessidade de fazer adequações para atender a população, é de fundamental importância. Mas nos corredores, quantos quilômetros o senhor fez? Nos corredores a gente já deve estar porque você tem o corredor e a faixa exclusiva. Né? Eram 40, né? Entre corredor somando corredor e faixa exclusiva, já tem mais de 40 realizados, somando corredor e faixa exclusiva. Vamos falar de educação agora, né? O desempenho dos alunos da rede municipal no IDEP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana, caiu. E havia justamente a meta de aumentar. Recentemente nós tivemos uns 20 dias, né, de greve dos professores, terminou na semana passada. Qual é a educação que o senhor também estabelece como meta caso o senhor seja reeleito? Eu tenho bastante orgulho da educação. Você pega hoje a cidade de São Paulo, hoje tem 2 milhões de pessoas no Brasil, crianças que não têm vaga de creche. Em São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças, pelo 4º ano consecutivo. Todas as crianças nesse país chamado Estado de São Paulo, de 12 milhões de habitantes, todos têm vaga de creche, com 5 refeições por dia. Os professores valorizados, que ainda precisa valorizar mais, mas eu avancei bastante. Sabe quanto era o salário, o piso do professor? R$ 3.800. Hoje é R$ 5.550. Mas eles não foram atendidos agora na reivindicação salarial. Eles queriam um índice bem maior do que o que foi aplicado, né? É sindicato, né? Mas deixa eu te contar então do professor. Vamos ser objetivo. De 2021, sindicato ou educação? De 2021 até agora, quanto foi a inflação? 20%. Quanto foi o aumento do salário mínimo? 16%. Quanto foi o aumento dos professores? 44,4%. Eu tô falando aqui para você, numa televisão, estou dando uma entrevista. A população, evidentemente, vai perceber que eu fiz uma grande valorização da educação. A gente hoje não tem nenhuma criança fora de creche, estamos construindo 12 céus. Essa valorização do professor, você pega o professor da rede conveniada, as nossas creches, 85% é através de conveniamento. Sim. As professoras, as pedagogas das creches da rede conveniada, elas ganhavam, em 2022, R$ 2.600. R$ 2.600. Hoje ganham R$ 4.440. Olha o tanto de avanço que a gente teve e não tem criança sem vaga de creche. Então, a gente ampliou a vaga de creche e ainda conseguimos dar uma valorização que eu quero continuar dando mais. Eu ainda acho que precisa mais, mas é inegável que a gente fez um grande avanço. Vaga de creche é fundamental. Fundamental. Porque foram inúmeras reportagens de mães que precisavam entrar na justiça, né, na justiça pública, para conseguir uma vaga em creches da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Mas essa questão das vagas, essa demanda já vinha sendo atendida até antes da sua gestão, né? Já tinha zerada a... Não, começou com o Bruno e a gente deu conta. É o 4º ano consecutivo. Esse é o 4º ano. Antes disso, eram 120 mil crianças sem vaga de creche naquele período de 13 e 16, que queriam uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil e não tinha.
E a creche, olha, eu me dediquei muito nisso, porque é bom vir da periferia que você sente o que é preciso, né? As crianças que passam pela creche, elas têm 20% de chances a mais de assimilar o aprendizado do que quem não foi em creche, né? Então, desde um dia na barriga da mamãe até os 6, 7 anos, é a fase mais importante da formação do cérebro, das questões cognitivas. Então, a criança que ela perdeu a oportunidade de passar por uma creche, ela não tem como voltar atrás. Agora, São Paulo não. Todas as crianças estão tendo essa oportunidade de poder ter a sua creche, né? Porque eu sempre falei, eu que vim da periferia, as pessoas precisam de oportunidade, né? Alguém que dê a mão, dá oportunidade, aí ela vai. Vamos falar de saúde agora. Ótimo. Né? O senhor está satisfeito com a saúde que a cidade de São Paulo oferece hoje ao munícipe? E o que o senhor pretende como meta? Não, a gente tem que avançar muito. Nós avançamos bastante. O orçamento da saúde em 2019 era de 9 bilhões, hoje são de 22 bilhões de reais. 84,15% dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Nós recebemos só 14% do governo federal. Ao longo dos anos, não só São Paulo, todas as cidades, foram recebendo um número menor de repasse do governo federal. Então, o nosso exercício é muito maior. Uhum. Mas deixa eu te dar um dado bastante interessante que vocês vão gostar aqui do SBT. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Até 2020, 466 anos. Quantos hospitais em 466 anos? 20. Quantos tem hoje? 30. UPAs, até 2016, tinham quantas UPAs? 3. Quantas tem hoje? 25. De 2017 até agora, foram feitas, portanto, 22. Das 22, eu inaugurei 11. Esse ano, eu ainda inauguro mais 9 e, se vocês decidirem, se Deus ajudar, permitir, ano que vem eu inauguro mais 10. Olha o quanto a gente ampliou. Centro de dor crônica. Dor é uma coisa terrível, não é, gente? Dor não é uma coisa... Dor dói, né? Dor dói. Imagine dor crônica. Sabe quantos centros de especialização em dor crônica tinha em São Paulo? Nenhum. Inaugurei 6. Centro para tratamento das pessoas trans. Quantos tinham? Nenhum. Eu inaugurei o centro para as pessoas trans. Eu sei que tem muita coisa para fazer. E o que tem para fazer? Porque muita gente reclama da espera, de ficar no posto, tentar consulta, né? Não conseguir fazer exames. A gente precisa ampliar os equipamentos, é o que eu estou fazendo. Uhum. Eu estou, como eu te falei, além das que eu vou entregar agora, né, as 10 UPAs que eu vou inaugurar mais 10 anos que vem, porque eu estou em obras. Eu vou inaugurar mais 17 UBSs. Hoje nós temos 471 UBSs, né? Já entregamos 20 e vamos entregar mais 17, ampliar os equipamentos de saúde e precisaria também que o governo federal ajudasse um pouquinho, né? O senhor não está tendo o senhor acha que o governo federal, na gestão Lula, não está tendo uma boa relação com a cidade de São Paulo? Não, boa vontade, pelo menos? A relação boa tem, a boa vontade tem, o que não tem é o resultado efetivo. Pega a dengue. Nós não recebemos vacina, não tem vacina. Se tivesse vacinado ano passado, a gente poderia hoje estar numa situação diferenciada, né? A questão da diminuição do repasse, não é só do governo Lula, já vem há algum tempo. Já vem diminuindo. O governo federal precisa corrigir a tabela SUS, a gente precisa ter uma ajuda do governo federal. A gente fala do SUS, é maravilhoso, eu defendo o SUS, você defende. A ideia que se tem é de que o governo federal que banca. Olha, 84,15% dos 22 bilhões do orçamento da saúde é dinheiro da prefeitura. Só vem 14% do governo federal. Pega a ciência social. Ano passado o meu orçamento foi de 2,3 bi. 2,3 bi a ciência social. Sabe quanto eu recebi do governo federal? Quanto? 40 milhões. Então, a gente precisa, é tão bom essas entrevistas para as pessoas terem essas informações e entender a importância de ter uma gestão, né, séria, com responsabilidade fiscal, que tem que... Quando eu abro esse monte de equipamento de saúde, eu tenho que manter ele aberto. Deixa eu dar um exemplo de uma UPA. Pegar um caso concreto. UPA Carrão, a penúltima que eu inaugurei. 365 funcionários. Quanto custou para construir? Quanto? 10 milhões. É a média de custo de UPA para construção, 10 milhões. Qual o custeio por mês? 5 milhões. 5 milhões de reais por mês custa uma UPA. Então, a gente precisa ter uma gestão, né, eficiente, que possa realmente cuidar da questão fiscal. Eu fico vendo, às vezes, os adversários falando, né, e eles vão vir aqui, ou já vieram, não sei. Aí eu fico vendo como falam besteira. Falta muito conhecimento da cidade, né, de entender a responsabilidade que é cuidar de 110 bilhões de reais. E mais do que os 110 bilhões de reais, é cuidar de 12 milhões de pessoas. Eu tenho mais 5 minutos, então quero aproveitar esse gancho que o senhor acabou de dizer, que como é difícil, né, ter preparo para administrar uma cidade. E aí eu pergunto,
Como é que é essa saia justa de ter Marta Suplicy, que foi secretária de Assuntos Internacionais na sua gestão, concorrendo na outra chapa com Guilherme Boulos? Como é que fica? Não fica complicado dizer que há um despreparo ali com o currículo dela e pelo próprio fato dela ter feito parte da sua gestão? Olha, quem vai governar é o candidato, né? O candidato é o que... Vices também governam. Só se a pessoa sair, ou se, né, no meu caso, infelizmente, a gente perdeu o Bruno. Mas antes do senhor assumir, o senhor não fazia nada na prefeitura, quando o Bruno ainda estava vivo? Fazia, ele me designou para coordenar da questão do combate à fome. A gente estava na pandemia, né? Para cuidar da parte com relação à questão das cestas básicas, momento difícil, viu? Nossa Senhora. Mas da Marta, eu acho assim, as pessoas vão... Ela trabalhava comigo durante 3 anos, né? Sim. Aí, de repente... Aí é a população que vai avaliar se isso é correto, se é correto, se alguém gostaria que fizesse com você, né? Você gostaria que alguém que trabalhasse com você 3 anos, de repente, né? Então, é uma avaliação da população. Eu tenho bastante consideração por ela, desejo muito boa sorte, mas não foi correto. É que eu usei muito a questão do preparo, porque desde o início o senhor vem... Do preparo? Do preparo para administrar. Esse rapaz nunca cuidou de um carrinho de hot dog. A vida dele, se você entrar lá no Google, por exemplo, Boulos Fiesp, vai dar lá que ele depredou e falou, olha, quebramos e vamos quebrar mais, quebrei pouco. Como é que vai atrair empresa para cá com essa relação? Se você colocar lá, Boulos Ministério da Fazenda, ele invadiu o Ministério da Fazenda, né? Lá na Zona Sul, por exemplo, tem uma questão muito importante, muito caro para todos nós, que é a questão do meio ambiente, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, preservar as áreas ambientais. Uma das invasões que ele liderou foi na Nova Palestina em 2013. Olha que nome, Nova Palestina. Lá em 2013 ele deu o nome de invasão Nova Palestina. Derrubou as árvores do lado da represa Guarapiranga, área de proteção ambiental. Mas ele é deputado federal hoje. Quero que as pessoas saibam quem é ele, né, o que ele tem de experiência, o que ele fez na vida, né, a questão de segurança, né? Ele é a favor da desmilitarização. Eu valorizei a GCM, dei 74% de aumento para o GCM inicial, coloquei 1.500 novos GCMs. Ele é a favor de liberação de droga, eu sou contra, né? Ele é a favor da saidinha, eu sou contra a saidinha. Então são perfis muito diferentes, muito diferentes. Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, eu trabalho todos os dias, ele não é muito chegado em trabalho. Ele invadiu propriedades. Eu estou te dando um caso concreto, que aconteceu há 11 anos, Nova Palestina, que eu passei lá outro dia, tem uns 80 barracos de lona azul e preta. Eu estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. Então, acho que é isso, é ter a diferenciação de como pensa um, né, de como é que pensa o outro, como age, quem tem capacidade. Isso aqui é um país, né? O gestor, o prefeito dessa cidade, a ação dele repercute na vida de 12 milhões de pessoas. Temos 1 minuto, então eu quero perguntar para o senhor, qual é a marca da gestão Ricardo Nunes que o senhor quer deixar? É a marca de alguém que trabalha muito e que está dando resultado. Trabalho e resultado. Trabalho e resultado. Se a gente ficasse aqui mais 1, 2, 3 horas, eu ia te falar resultado na área do meio ambiente, na área do transporte, na área da saúde, na área... A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas quando você tem uma equipe boa, tem competência, tem compromisso e trabalho, o resultado vem. Ok, prefeito. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Agradeço.